eu trilhei praticamente todos os caminhos da engenharia mineral. O primeiro emprego meu foi muito ligado a reconhecimento de campo, trabalho de prospecção. Praticamente 20 meses que eu atuei no meu primeiro emprego na Metamig, Metais de Minas Gerais S.A. De lá eu saí para a Vale, né? E na Vale eu tive, assim, muito rapidamente, eu fui colocado em posições de coordenar alguns projetos. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio de Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, sobre ouvir os cases de sucesso capixaba, avalie se inscrever no nosso canal e ajudar a divulgar essas boas práticas e os cases que a gente traz aqui. E hoje a gente tem o prazer de receber um amigo, José Armando. Ele que já foi aí um executivo de carreira aí da Arcelor, da CST, e tem uma atuação vasta aí enquanto conselheiro. Zé Armando, seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, né? Desse programa que eu acompanho, não semanalmente, mas sempre visitando e aceitando os convites aí que vocês me enviam, né? Para ver esses maravilhosos podcasts que vocês têm produzido. Bacana, audiência de alto nível, hein, Bruno? A responsabilidade aumentou agora, pelo visto. Zé Armando, acho que eu queria começar com uma visão enquanto executivo, né? Você trilhou uma carreira como um dos principais executivos, né, da ArcelorMittal, da CST, e a gente estava conversando aqui antes, você teve ali vamos dizer assim, um crescimento relativamente rápido, né, na sua carreira profissional. Eu sei que é uma carreira longeva, extensa, mas como é que foi esse processo, né, de você se construir como um líder ali e alcançar essas posições aí enquanto executivo, né, da CST, da própria Vale, e depois, mais tarde, a CST virando ArcelorMittal? Gabriel, você já adiantou um pouco, é um pouco longa essa história, né? Mas eu vou tentar fazê-la o mais curto possível para também não incomodar muito os seus ouvintes e vocês mesmos, né? Porque, se eu for resumir, eu trabalhei como executivo e 41 anos, é um período grande, né? Período que eu trabalhei com carteira assinada, né, digamos assim, e mandatos de executivo, foram 41 anos. É um período relativamente longo, né? E depois também a vida continua, né? Ainda estou semi-ativo, né, atuando como conselheiro, de alguma forma. Mas, resumindo, né, a minha carreira começou como engenheiro, né? Trabalhei como engenheiro, assim, projetos. Como eu venho da área de engenharia mineral, né, eu trilhei praticamente todos os caminhos da engenharia mineral. O primeiro emprego meu foi muito ligado a reconhecimento de campo, trabalho de prospecção, né, de geologia mesmo, né. Eu não era o geólogo, mas eu era o chefe de uma equipezinha pequena, né, que tinha geólogo, tinha topógrafos, que fazia trabalho de campo, né, de exploração básica, preliminar, primeiros mapeamentos, primeiras prospecções. Nos praticamente 20 meses que eu atuei no meu primeiro emprego, que era na Metamig, Metais de Minas Gerais S.A. De lá eu saí para a Vale, né, e na Vale eu tive, assim, entre a engenharia de Minas e a siderurgia, você tem um campo que é a transformação, né, do minério em alguma coisa, tá certo? Numa matéria-prima utilizável pela siderurgia. Eu fui trabalhar exatamente nessa fase, nessa intermediária entre a mineração e a siderurgia, né, que é a metalurgia de processo, tá certo? Fui trabalhar com concentração de minérios, né, lá em Itabira.
Assim, muito rapidamente eu fui colocado em posições de coordenar alguns projetos. Então eu entrei aprendendo, primeiro que a empresa dava muito valor a quem quisesse aprender, quem quisesse se desenvolver, ela colocava os melhores recursos à disposição, né? Nós tínhamos na época um superintendente que a turma dizia, olha, aqui para o Darcy só vale quem fala inglês. O consultor que fala inglês para ele E ele trazia os melhores consultores do mundo para a gente, para nos tutoriar, tá certo? Para nos ensinar mesmo, né? Então, aquilo foi uma escola. A partir dali, eu acho que, por ter coordenado alguns projetos e os projetos terem sido exitosos, eu me vi logo num grupo que foi formado pela Vale para desenvolver alguns engenheiros na carreira gerencial. Perfeito. Fizeram um programa de desenvolvimento de gerentes. Naquele tempo a gente não tinha escola de administração. Não existia escola de administração, nem existia carreira de administração. A gente fazia economia, ou fazia engenharia, ou fazia medicina, e virava padre, qualquer coisa, mas não existia. E durante um tempo também os administradores falavam, os engenheiros estão vindo aqui tomando tinha isso. Porque a formação, eu fiz administração, né? Hoje em dia, se eu pudesse, eu voltava atrás e faria uma engenharia de produção, ao menos. Eu sou bem resolvido com a administração, mas você ia escolher a engenharia que não é engenharia, cara. Eu enquanto engenheiro, também tenho essa briga, né? Mas o engenheiro realmente invadiu a administração, ali, né? Mas de fato, né? Você viu principalmente nessas empresas de mineração, siderurgia, os engenheiros, não sei se fruto desse desenvolvimento aí, né? Mas ocuparam as posições. Eles acabavam ocupando as posições de administração, né, na empresa, né? E faziam carreira como a carreira abria, né? Em Y, ou você ficava técnico, ou você ia para uma carreira gerencial e aí galgava outras posições. Mas a Vale fez uma seleção de alguns dos seus jovens engenheiros, alguns não tão jovens, mas eram pessoas talentosas, e contratou junto à EBAP, que era a Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Contratou um curso de formação, desenvolvimento gerencial, a EBAP. Uma coisa que durou pouco mais de um ano, era tipo um MBA, tá certo? Não usava nem essa palavra na época, né? E a administração pública, nessa época, a Vale era estatal, né? Mas o fato de ter sido a EBAP era muito porque não existia tradição de administração, né? No Brasil, antes se falava de administração, ou falava em planejamento, era a Fundação Getúlio Vargas. Planejamento, você falava em BNDES, tá certo? Porque os conceitos eram diferentes ainda, né? A gente não tinha tudo isso tão bem desenvolvido, isso na década de 70, não existia. Então, eu fui para esse curso, né? E saí de lá com uma visão diferente, assim, uma visão... Eu continuo engenheiro, mas eu tenho que começar a olhar outras coisas. E aí comecei a perceber que eu devia sair de Itabira, tá certo? Itabira ia ficar pequeno num determinado momento, né? Aquele ambiente ali da mineração, ia ficar ali trocando posição com outras pessoas, e me deu na cabeça que eu queria ir para o Rio de Janeiro. A sede da Vale era no Rio, tá certo? Eu quero ir para perto do centro de decisão, né? Entender como é que é esse mundo, ver as coisas de outra forma. E como esse curso me proporcionou contato com muita gente da Vale, de outras áreas, eu fiquei assim, eu ganhei visibilidade, tá certo? A gente tinha trabalhos em grupo e tudo, e nessa coisa de trabalho em grupo você acaba, né, um se sobressaindo mais do que os outros, um escrevendo o trabalho, outro falando, uma coisa, por algum motivo, né? Algumas pessoas no Rio de Janeiro começaram, você não quer vir trabalhar no meu departamento, você não quer vir trabalhar aqui, então, e eu acabei optando. Nessa época eu estava com 3 filhas já, eu falei assim, eu casei e tive 3 filhos em 4 anos, tá certo?
Para já resolver logo de Para cara. resolver logo de Tá cara. no padrão do Gabriel. Assim, daqui a exato. pouco vem o terceiro. Já estava com a família, tá certo? A família ali estabelecida, né? E falei assim, eu acho que eu vou para um centro maior, porque eu tenho mais chance para as crianças, né, crescerem num ambiente diferente, menos, assim, corporativista, trocando experiências com crianças de outras formações, de outros ambientes, e acabei indo para o Rio. E tinha algumas opções no Rio, e aqui eu acabei indo para ela. Eu tinha uma opção na área de controle, na superintendência de controle, uma opção na superintendência comercial, que eu cheguei a analisar com bastante interesse. Aí, analisando a opção na área comercial, eu percebi, e tive atenção também chamada para o fato, que ia ser me oferecido uma gerência para venda no mercado interno. E alguém me soprou o seguinte: venda no mercado interno é vender para as usinas da Siderbras. A Siderbras era a holding da siderurgia no Brasil. E a Siderbras não paga Vale. Então você vai entregar minério, você não vai vender. Você vai entregar, você vai discutir especificação, tá certo? E assinar o compromisso de entregar tonelagem dentro da data X. Isso não é, você não vai desenvolver comercialmente nada, tá certo? Eu pensei muito bem, falei, não deve ser essa coisa, eu não quero não. Refriei um pouquinho. E aí recebi um convite para ir para uma superintendência de desenvolvimento. Chamava SUDES, Superintendência de Desenvolvimento, e para ocupar uma gerência que era a gerência de estudos e projetos. Na altura do campeonato, eu tinha ali meus 36, 37 anos, talvez, né? E ter uma gerência geral no Rio de Janeiro, com um superintendente, o diretor e o presidente acima de mim, e bem próximos, um andar em cima do... Falei, não, aqui eu acho que é um bom lugar para a gente ter uma visão da Vale. A Vale estava começando a discutir planejamento estratégico, não tinha até então, discutir modelos de negócio, tá certo? Modelos de gestão. Eu falei, poxa, é um campo de diversificação, tá certo? Porque antes era só minério de ferro, né? É uma oportunidade de ouro para mim ver outro mundo, tá certo? Ou outros mundos, né? E fui para o Rio, fui muito bom e tudo. Recebi uma gerência já com uma equipe formada, todos muito mais velhos do que eu, com muito mais experiência do que eu, na verdade, né? Então tinha geólogo, tinha engenheiro de minas, tinha economista, tinha engenheiro metalurgista, tinha um arquiteto. Então, era um grupo bem de formações, de formação diferentes, que tinham passado pela Vale, assim, em lugares diferentes, e para a gente estudar, né? E o meu superintendente, na época, falou assim, olha, caiu aqui na superintendência, tem que estudar e chegar no final, não podemos dizer não a nenhuma oportunidade. Nada que se apresentar aqui pode ser dito não simplesmente porque eu não gostei, isso não faz sentido. Você vai ter que demonstrar isso. E olha, outra coisa, não é só um EVTE, tá certo? Você veio lá da mina, tá com essa coisa de viabilidade técnica e econômica, esquece, tá certo? Porque aqui começa com a viabilidade comercial, tá certo? Então você vai ver, vai fazer uma análise mercadológica, vai fazer análise da concorrência, vai ver a aplicação do produto que você está querendo desenvolver, ver como é que funciona esse mercado, quais são os drivers desse negócio, porque aí você começa a pensar. E outra coisa, vai perguntando. Aqui você tem que fazer pergunta. Certo? Quando você não esgotar o repertório de pergunta com o pessoal que trabalha com você, você não fecha nenhum relatório. Então foi uma escola, tá certo? Uma escola excelente, né? É interessante essa abordagem sua, só para pegar esse gancho para depois continuar. Geralmente e aí pegando essa jornada de trabalho, muitas pessoas acham que o que move o mundo são as respostas, né? Eu preciso encontrar as respostas. Mas, na verdade, se você primeiro
e entende quais são as perguntas a serem realizadas, naturalmente você encontra as respostas. Então, o que de fato move o mundo são as perguntas e não as respostas. As respostas são consequências das boas perguntas. E acho que é muito nesse conceito de ter essa compreensão, e acho que essa escola te ensinou isso dentro dessa perspectiva profissional, né? Exatamente. Já Agora, ao mesmo forjada tempo, de é um uma coisa conselheiro. interessante isso que você está falando, porque é verdade, mas tem um outro aspecto também, que a gente não pode menosprezar as respostas, né? Sim. E ao mesmo tempo que você faz perguntas, e isso foi uma coisa que foi muito importante para aprender a trabalhar com pessoas, né? É você saber ouvir. Porque muitas vezes, na resposta, vem coisas que você não quer escutar. Uhum. Né? E a tendência do ser humano normal é se desligar quando ele está ouvindo alguma coisa que ele não quer. E ali naquela posição, eu como coordenava, ia ter que entregar o estudo, que eu ia assinar esse estudo, tá certo? Ia ter que encaminhar, né, ia chegar no mínimo na nossa diretoria, que era uma diretoria de desenvolvimento, lá colada no presidente, colada no conselho. Até chegar lá, eu tinha que ouvir as pessoas também com seus argumentos. Isso me desenvolveu um pouco ou bastante, a capacidade de procurar ouvir. Porque até então eu ouvia muito pouco, né? Eu me considerava assim, bem, isso aqui eu sei, eu domino. E ali eu sentia a necessidade, primeiro, de fazer várias perguntas, explorar muito essa coisa de fazer abordagens diferentes do mesmo problema, de dar a volta na pergunta, perguntas indiretas, tá certo? Para ver onde é que chegava e tudo. Mas a capacidade de ouvir as pessoas também foi desenvolvida ali, simultaneamente. Né? Então foi bom. Mas aí, continuando, chegou num DT, isso era já no final da década de 80, eu no Rio de Janeiro. Nós tivemos ali no final da década de 80, mais precisamente em 1990, com a entrada do governo Collor, uma aceleração de um programa nacional de desestatização, programa de privatização. Uhum. Aliás, o Collor, que pode ter sido um desastre do ponto de vista institucional, etc., né? Vários escândalos, aquela coisa toda. Acho que do ponto de vista assim, de modernizar o país e dar uma arrancada no país, foi assim, eu achei magnífico. Né? Abriu o mercado, né? Abrir o de certa mercado, forma. tá certo? Quebrar paradigma, foi uma coisa assim, estupenda, né? E no Programa Nacional de Desestatização tinha uma coisa de privatização das siderúrgicas, das grandes siderúrgicas. Porque as siderúrgicas menores já vinham sendo privatizadas aí desde o governo Sarney, ou no final já do último governo do período da ditadura, né? Daquele período do governo militar. Ali já tinha alguma coisa de privatização, né? Mas de empresas muito pequenas. Mas as grandes empresas, essas do tipo Portobras, né? Tipo a Siderbras, que era a holding da siderurgia, com todas as suas subsidiárias, etc., foi feita ali dentro do Programa Nacional de Desestatização, que o BNDES era encarregado de fazer acontecer. E a Vale viu ali uma oportunidade muito grande de realizar o ativo que ela tinha, que era um crédito junto às empresas siderúrgicas, que não pagava. Né? Então, ela tinha um crédito, né, escritural, digamos assim, tá certo? Monetizar isso era importante para a empresa. E ela resolveu partir para o programa de privatização da siderurgia, que estava na linha do negócio dela, e a gente que tinha alguns, dentro da área de estudos e projetos, da minha gerência, tinha alguns projetos na linha de siderurgia, nós resolveram lá desmembrar a nossa superintendência em duas e tirar tudo que se referia à siderurgia, a minério vamos dizer, na cadeia do minério de ferro e de manganês, tirar dali e colocar numa gerência separada que chamava gerência de siderurgia, cujo foco seria o de
preparar a Vale para entrar nos processos de leilão para as privatizações. E eu fui para ali, para que ela ocupar essa posição. Essa gerência, ela nasceu assim, de uma forma muito peculiar, porque todas as gerências lá, sabe aquela coisa de empresa muito estruturada, com aquela árvorezinha de Natal, tá certo? Toda, né, simétrica e tudo. Ali tinha uma assimetria, porque a gerência de siderurgia, ela não ficava vinculada a nenhum superintendente. Ela era ligada direto ao presidente da Vale. Então, eu me vi reportando ao presidente da companhia, de uma hora para outra, tá certo? Porque ele falou, é importante para a Vale, você vai tocar essa gerência e nos preparar para participar dos leilões que vão ocorrer por aí. O programa começou a acelerar em 1990, em 1991 veio a primeira privatização da primeira grande siderurgia, que foi a Usiminas. E a Vale participou do leilão da Usiminas. Houve a formação de grupos que concorreram no leilão. Tudo. Foi assim, um processo muito turbulento, tá certo? Primeiro porque mexia muito com a estrutura sindical, tá certo? Quebrava muita regra, muita coisa, né? Eu me lembro, o governador do Rio de Janeiro era o Leonel Brizola, tá certo? Que se opunha ferozmente às privatizações, né? E toda a imprensa, assim, esse lado... Minério é nosso. Esse lado mais nacionalista, etc., se opunha à privatização do patrimônio, que era, na verdade, um patrimônio do país, etc., aquela coisa toda. Então, foi um processo muito turbulento, o da privatização da Usiminas, mas ele saiu antes da privatização da CST. Aliás, a primeira da lista era a CST. Mas a CST tinha uma composição acionária muito complicada, com acionistas japoneses, com acionistas italianos, e os acordos com os japoneses e os italianos eram muito complicados, porque eles, como acionistas aqui, eles tinham um grande interesse em permanecer. Eles faziam negócios com a empresa. Eles não eram... Eu diria o seguinte, eles ganhavam fazendo negócio com a empresa e não através da empresa, né, recebendo dividendos. Não tinha isso. Eles ganhavam fazendo negócio com a empresa. E se opôs. Então, o processo da CST alongou-se muito mais do que o necessário, mas me deu tempo para preparar para a privatização da CST, preparar a Vale para a privatização da CST, muito melhor do que ela ficou preparada para a privatização da Usiminas, que acabou saindo antes porque o processo, vamos dizer, societário foi mais simples. Né? Como que era essa relação, né? Porque hoje a gente tem aqui, se a gente pega historicamente o Espírito Santo, não vou dizer nem quando o Espírito Santo era mato, né? Porque era mais mar do que mato em alguns lugares, né? Que a gente teve vários aterros, eu não sei quantos % principalmente da Ilha de Vitória aqui, é aterro. Né? Mas se a gente pega ali a região, quem conhece o Espírito Santo, né? Na região da Serra, ali na conexão entre Vitória e Serra, tem o Porto de Tubarão, e a gente tem as duas empresas hoje que fazem essa comunicação muito bem, uma ligada a essa parte de mineração e a outra ligada à parte de siderurgia. Mas como é que era essa relação nesse momento em termos de aspectos societários, em termos de momento de privatização, em termos de comunicação uma com a outra, se de fato existia essa relação de fornecimento ou de alguma relação além do próprio fornecimento de insumos? Como é que era isso? A relação principal, de fato, era a relação de suprimento, né, da matéria-prima. Então, a Vale era fornecedora de matéria-prima para a siderúrgica de Tubarão, né, e eram empresas independentes, né, com acionistas independentes, embora a Vale tivesse uma pequena participação na CST. Ela tinha em todas as siderúrgicas umas pequenas participações. Entendi. No caso da CST, se eu não me engano, era de 0,76%, 0, alguma coisa. Muito pequena. Né? Que foi, assim, do ato constitutivo da companhia siderúrgica muitos anos antes. Aquilo foi uma herança que ficou ali, aquela coisa
esquecida. Na verdade, era muita relação de fornecedor mesmo. A Vale não tinha nenhum assento no conselho da CST, né? Porque, primeiro, a participação era pequena, ela não fazia parte do acordo de acionistas, e lá tinha um acordo de acionistas, ela não fazia parte do acordo de acionistas, então não tinha nenhuma relação além dessa. Né? Tecnicamente, a relação é essa, né? De assistência na utilização do minério, simplesmente. Não tinha... Os dois corpos técnicos, na verdade, não tinham entrosamento. Né? Não havia muita influência na gestão, né? Não, nenhuma. Na gestão, zero. Né? Na gestão, zero, embora, em alguns momentos, a Vale tivesse disponibilizado gente para assumir posições na gestão da CST. Imagino que sendo também um dos principais fornecedores, imagino que sendo fornecedora para a CST, ele também existia ali talvez um jogo de empurra de barganha, de negociações, alguma coisa nessa linha. Isso sempre existe, né? Mesmo quando você não paga, tá certo? Você tem outras condições, né? Mas sempre existiu, né? Mas o fato é que voltando à história, veio a privatização da CST. E no caso da CST, nós fizemos, pelo lado da Vale, o valuation, dentro dos modelos que o BNDES propunha, nós fizemos o valuation da empresa, né? E fomos nos preparando para arregimentar parceiros que viessem para o negócio, que assumissem o controle da companhia, porque é um negócio assim, paradoxal, porque a Vale era estatal. Como é que a Vale estatal iria participar de uma privatização? Esse discurso não fazia muito sentido, assim, né? Se você olhar direitinho, poxa, um estatal tomar conta. Então, nós tivemos que fazer uma costura, onde a Vale ia ser minoritária, na verdade, tá certo? Ia participar do controle, mas ia ser minoritária, mas tinha que trazer necessariamente outros capitais para participar da privatização da empresa. E a moeda que a Vale ia entrar, não ia ser dinheiro vivo, não tinha, mas tinha suas cartas de crédito, tá certo? Estava lá cheio de na verdade, nota de débito, né? De recebíveis, né? Que iam entrar no negócio. Isso teve todo um programa que certificou esses créditos e possibilitou sua monetização. Foi a moeda que a Vale entrou. Eu ia falar justamente, de certa forma, então, assim, tá me desenhando mais claro na sua jornada aí, como executivo. Você estava participando das principais discussões ali de novos negócios, né, já ligado diretamente ao presidente da Vale. E aí a questão, como é que você virou vice-presidente da CST? Foi justamente nesse momento de Olha, a história tem um meandrozinho aí, tá certo? O mundo dá muitas voltas, ele deu volta aí também, tá certo? Na verdade, foi escrito, assim, um pedaço de papel, tá certo? Ditado pelo presidente. Na época, nós escrevemos uma minuta do que seria um acordo de acionista. E nesse acordo de acionista, assim, a primeira das coisas que tinha é que a empresa era uma empresa onde os acionistas iam constituir um conselho de administração para ditar as diretrizes e monitorar a gestão, né? Que nenhum acionista iria assumir uma posição na gestão da empresa e queriam indicar um profissional de mercado para dirigir a empresa. Passado o leilão e a companhia, ela saiu pelo preço mínimo, tá certo? Por uma razão muito simples, né? O vendedor, que era o BNDES, via a CST, Companhia Siderúrgica do Tubarão, como o patinho feio da siderurgia. E o próprio presidente do BNDES, na época, deu algumas declarações citando essa expressão. CST é o patinho feio da siderurgia. Ficou muito mal posicionada, tá certo? Mesmo com essa operação privilegiada aqui
de boca para o mundo, assim, né? A porta aberta para exportar. Pois é, nós víamos dessa forma, tá certo? O nosso presidente na época, que era o Wilson Brumer, não sei se vocês já ouviram falar do Wilson, o Wilson falava assim, olha, enquanto o vendedor está vendo a CST como um meio copo cheio, nós estamos vendo como um meio copo vazio. Um monte de oportunidade para enchê-lo a nosso favor. Então, é sob esta ótica que a companhia deve ser analisada. Certo? Isso facilitou, por um lado facilitou, por outro não tanto, porque foi muito difícil arrumar arrumar parceiros para vir participar do leilão. Nós conversamos com algumas empresas siderúrgicas mundiais, de nome mundial, etc., para vir para o Brasil naquela época. Vamos participar disso, é uma ótima oportunidade e tudo. Mas eles vinham, sentavam na Vale, junto com a gente, iam para o BNDES, escutavam o vendedor falar mal da empresa, certo? Eles saíam desanimados, né? E tinha também outros aspectos. No aspecto institucional, o Brasil estava mal, o Collor já estava, sabe, assim, o governo já estava em decomposição. Então tinha uma coisa que falava um pouco, perturbava o ambiente. O fato é que, no final, ficaram bancos, né? E nós conversamos com muitos bancos. Eu conversar com Garantia, na época, né, o precursor do BTG, tá certo? É um modelo de gestão mais aberto, mais, vamos dizer assim, revolucionário que a gente tinha no Brasil, tá certo? Então, se visitava o escritório dele, eram assim, ambientes abertos, nunca tinha visto isso na vida, tá certo? Janela aberta para todo lado, salas sem só vidro separando, né? E todo mundo junto na mesma sala, coisas assim muito, para a época, muito revolucionárias, né? Nós conversamos com muitas outras instituições, muitos outros bancos. No final, restaram duas grandes instituições. Um era o Unibanco e outro era o Bozano Simonsen, né? E negociação demorada. E eu sei que eles acabaram debruçando em cima do modelo de negócio que nós fizemos, do valuation que nós armamos, montamos, se entusiasmaram com aquilo, viram ali uma boa oportunidade de entrar a um custo muito baixo e de sair num prazo relativamente curto. E ali, inicialmente, pensava-se numa saída em 6, 7, 8 anos no máximo, né? E entraram no negócio. Olha, para vocês terem uma ideia, as privatizações na siderurgia foram um negócio espantoso, de grandes. A primeira privatização grande, que foi a Usiminas, ela trouxe receitas da ordem de 750, 760 milhões de dólares na época. E lembrando que entre 1983 e 1989, nós tivemos 38 empresas pequenas e médias privatizadas no Brasil, que não geraram nem a metade dessa receita. Então era um negócio muito grande, né? A CST foi avaliada em o valor total, o valor da empresa, em 360 milhões de dólares. E ela foi vendida pelo preço mínimo. O martelo bateu no preço mínimo ali. Passado o leilão, aquilo tinha me consumido durante tanto tempo, aquela negociação, aquelas coisas todas, eu tirei férias. Aí eu estou voltando para responder a sua pergunta. Tirei férias com a família, porque eu tinha quase 2 anos que eu não tirava férias. Fui passear com elas nos Estados Unidos, levar a filhinha, que ainda era nova, na Disney, aquela coisa toda, que todo pai tem época que faz, tá certo? E, na volta, eu já me vi logo envolvido na discussão da escolha de diretores, da formação do conselho da empresa, né? E eu cheguei naquela discussão, me vi colocado como o segundo membro do conselho. O primeiro ia ser o presidente da empresa e o segundo membro, que a Vale tinha direito a 2 cadeiras no conselho, seria eu. Fomos para a primeira reunião do conselho, na sede do Bozano,
e com a determinação de chegar ali, a Vale levar uma lista de nomes de potenciais presidentes para a empresa, que não eram da Vale, mas eram gente que estava no mercado. E a gente tinha tanta confiança no nome que levamos um nome só. Íamos levar um nome, porque no dia da reunião, essa pessoa ligou e disse que não poderia, por razões de força maior, etc., familiares, etc., não podia sair de Brasília, ele estava em Brasília na época, não ia poder assumir a presidência da empresa. Fomos para a reunião e essa notícia foi dada assim, na hora que abriu a reunião, o presidente do conselho, que já estava definido que ia ser o Dr. Júlio Bozano, que presidia o banco, Bozano Simonsen, o Wilson falou, olha, nós temos um problema. Qual é o problema, Wilson? O nome que a gente havia escolhido para trazer para vocês como o presidente da companhia, ele acabou declinando do convite e não pode aceitar. Eu falei, bem, isso não é um problema, tá certo? A gente pode voltar nisso, vamos ver aqui os outros itens da pauta, a gente vai voltar nisso daqui a pouco, mas isso não é um problema, porque a gente tem uma sugestão a fazer. A reunião tentou avançar, mas não saía do ponto, vamos voltar para o assunto da presidência. Qual é a sugestão que você ia fazer, doutor Júlio? Ele saiu com os outros dois, assim, da sala e voltou e falou assim, olha, o nosso nome é o Zé Armando. Eu, assim, perdi o chão, tá certo? Na hora, o assento da cadeira, né? Eu queria mergulhar debaixo da mesa. Eu falei, opa, não estou preparado para isso, né? Vocês querem que eu dê licença aqui? Mas aí o Wilson logo levantou o problema, porque já estava do lado e falou, Wilson, nós escrevemos lá que nenhum dos acionistas indica o executivo da empresa. E o Wilson levantou esse ponto na hora. Certo? E foi refutado também na hora. Porque quando ele falou que a Vale não pode indicar um presidente, eu falei, muito simples, ele pede demissão da Vale. Se desimpede, tá certo? E eu estava ali, ao pedir demissão, eu estaria jogando fora 19 anos de companhia, né? Eu trabalhava na Vale já há um bom tempo. Já iam fazer quase nas vésperas de completar 19 anos na empresa, uma empresa muito boa, sólida, uma carreira bem começada e tudo. E assim eu acabei me vendo aqui, né? Primeiro como vice-presidente, porque na mesa de reunião ali, logo que essa definição foi tomada, tomaram-se outras definições. Bem, nesse caso, o Zé Armando vai ficar sendo o executivo-chefe da empresa, lá em Vitória, e para presidir a empresa nós vamos escolher um outro nome, né, porque podemos ter aí alguns entraves, o governo, tá certo? Essa transição agora de estatal para... Vamos colocar o André, que era um vice-presidente do Unibanco, e que era exatamente o André Lara Rezende. Vamos colocar o André Lara Rezende de presidente da empresa. Zé Armando... E assim foi, né? Assumi, fiquei vice-presidente de 92 até 1999, com mandatos de 1 ano. Renováveis? Meu mandato não era automaticamente renovado. Você era reconduzido ao cargo? Reconduzi ao cargo a cada ano, se a companhia performasse, né? Eu queria aproveitar esse ponto, que geralmente quando a gente pega uma trajetória profissional, ou você vai para uma linha enquanto técnico, executivo, que você colocou muito bem, de carreira em Y, hoje em dia tem se falado muito em carreira em T, ou matricial, que você tem ali, numa perspectiva horizontal, características genéricas, você escolhe uma área de especialização. Mas indo para uma trajetória executiva, via de regra, você acaba fazendo uma carreira, enfim, você tem alguns passos que são seguidos nessa trajetória.
ou você vai numa via empreendedora, criando um próprio negócio, enfim. E você acaba tendo que se desenvolver ao mesmo tempo enquanto empreendedor, sócio ali do negócio, mas também enquanto um executivo, talvez, do próprio negócio, enfim. Só que, para quem segue numa carreira mais executiva, tem determinados pontos de inflexão que são importantes para essas tomadas de decisão. E aí, pensando muito no nosso público, né, pessoas que eventualmente presidem empresas ou são diretores, gestores em diferentes negócios, como é que foi o seu raciocínio? Quais pontos você ponderou para tomar essa decisão? Poxa, tenho 19 anos aqui na Vale, poderia seguir uma trajetória aqui na Vale, uma carreira já bem sucedida, para ir para algo que, de certa forma, era um desafio, mas era algo novo, algo que você, já estando numa carreira consolidada, seria quase que recomeçar, né? Um novo recomeço, um novo ciclo. O que você ponderou naquele momento? O que você ponderaria hoje para quem está numa posição de gestão em que há eventualmente essa tomada de decisão a se fazer para entender se segue para uma oportunidade nova que está se abrindo ou continua já numa carreira bem-sucedida? Eu vou falar para você assim, num espaço de tempo muito menor do que o que eu tive para tomar a decisão, tá certo? Eu tive ali entre 2 horas, 2h30, porque nós paramos para o almoço e eu tinha que voltar com a resposta depois do almoço. Tá doido. Mas o que eu ponderei na época, na hora, foi o seguinte. Deu para ligar para a esposa? Desculpa, deu para ligar para a esposa e conversar com ela? Eu vou ligar para a esposa, primeira coisa, tá certo? Vou falar para ela que eu estou pensando e o que ela acha. E depois eu vou fazer o meu racional aqui sobre esse assunto, porque, obviamente, se eu pensasse nas outras coisas, desse uma resposta e ela... Poxa, saímos de Vitória e viemos para o Rio, agora eu vou para Vitória, por que isso? Não quero ir. Ela nunca ia falar isso, mas quando a gente está casado e tudo, é bom a gente ponderar isso, a outra parte. Mas ela aceitou a ideia de que eu deveria continuar analisando. Então eu falei, tá bom. Naqueles meus minutos ali de solidão, tá certo? Eu falei o seguinte, bem, primeiro, todo mundo que está aqui baseou muito a sua decisão de participar desse investimento baseado em propostas que eu formulei, junto com uma equipe, mas trabalhando, analisando um ano e meio praticamente, olhando a companhia, entrevistando pessoas e vendo o modelo de negócio, vendo o que estava errado na formulação que estava colocada na mesa para a continuidade dos negócios, que tinha muita ótica dos antigos acionistas e tudo, e questionando muito isso. A Vale me deu muita liberdade para me contratar, porque eu não sou especialista, por exemplo, em alto forno. Eu não sou especialista em aciaria. Eu tenho conhecimentos genéricos, mas eu podia contratar quem eu quisesse para opinar sobre o que se projetava para a companhia, o nível de investimentos que estava sendo previsto, etc. E tudo apontava para vamos dizer assim, um overinvestimento, tá certo? Muita coisa desnecessária, antecipação de investimentos que não precisavam ser feitos, e que você tinha um tempo para isso, não tinha situações tão críticas, tinha outras prioridades, tinha muita coisa para ser feita, muita coisa, principalmente no campo da reorganização da estrutura organizacional. Na época a gente chamava de reengenharia. A reengenharia era um downsizing de todo tamanho, tá certo? Mas a companhia tinha muita gordura, tinha muitos contratos. A gente percebeu, ao analisar os contratos, que cabia neles assim, uma baita de uma redução de custos. Então, o nosso modelo de negócio levava isso tudo em conta. Eu tinha trabalhado muito isso junto com muita gente da Vale, gente da controladoria, gente da financeira, gente da área comercial. E eu falei assim, olha, nós temos um background tremendo
para dizer que o modelo de negócio que está colocado é vencedor, é bom. Por outro lado, as pessoas que nós estamos escolhendo para serem os diretores da companhia, porque eu tinha participado, logo depois que eu voltei de férias, assim, 2 semanas muito intensas de discussão dos nomes que a gente deveria trazer para compor a diretoria. O presidente era o Wilson que ia procurar, tá certo, indicar e trazer os nomes para o conselho, mas os diretores, a gente tinha definido que iam ser profissionais da empresa, que tinham melhor quadro da siderurgia brasileira. A gente tinha analisado isso. Você olhava todas as outras empresas e achava que, assim, sabe, gente super qualificada. Já tem um corpo de diretores em que eu botei o aval, ajudei a escolher. É um modelo de negócio que eu ajudei a traçar. É que eu digo não, tá certo? Eu sou o quê? Eu sou um executivo de papel, né? E se eu não aceitar, vamos fazer isso. O que é que você botou no papel que não pode ser praticado? É só naquele tempo não tinha PowerPoint, né? Você montou uma empresa de PowerPoints, na verdade eram planilhas, né? Você montou uma empresa de planilha, tá certo? Tudo em Excel, né? E que empresa é essa que só funciona no papel? Então, era tipo assim, vai lá e faz aquilo que você disse que era que vendeu para a gente. Executa o que você planejou. Exatamente. Então, o tempo de resposta foi curto, mas os fundamentos eram muito sólidos, tá certo? Não tinha outra alternativa. Isso era 99, né? 92, isso. 92. 92. Depois vamos dar mais um salto aí em termos de temporal. Você também passou por uma transição que foi a virada da CST para ArcelorMittal, né? Arcelor. E aí eu sei que tem uma jornada aí, mas é interessante que você viveu uma cultura de uma estatal, né? Modelou a privatização ali da CST e depois passou pela incorporação de um grupo maior, um grupo global aí, da Arcelor. Como é que foi esse processo? E também, assim, mais do que o ponto de CST para Arcelor, mas como é que você foi, enquanto liderança, se ambientando, né, e se moldando para esses diferentes tipos de organização com diferentes culturas, né? E como que você foi transitando entre elas? Olha, a resposta, outra vez, o salto não foi assim tão direto, né? A gente tem que falar que os bancos queriam saída, tá certo, do negócio, né? E a saída para o negócio é uma oportunidade, principalmente para banco, é uma oportunidade financeira, de realização do lucro no menor prazo possível, porque tempo e dinheiro andam juntos, né? Então, para você ter uma ideia, em 1996, ou seja, passados 4 anos da privatização, apareceu a primeira oportunidade de saída para a empresa, e foi a saída que foi dada à Cesita, que já estava privatizada, e foi dada, e foi uma saída aproveitada pelo Unibanco. Um vice-presidente do Unibanco, na época, Israel Weinboim, ele colocou isso num livro que ele escreveu, né, sobre a história dele no banco, e ele fala das participações no capital que o Unibanco fez, e descreve a participação na CST como o melhor e mais lucrativo negócio que o Unibanco fez. Ele diz que em 4 anos, o retorno que a venda da CST deu para eles equivalia a um ganho de 100% em dólar ao ano, entre 92 e 96. Então você imagina, para quem entrou no negócio,
prevendo que ia sair do negócio. Olha, dá para pagar isso aqui 7, 8 anos, eu saio. Sai em 4 anos. Com esse ganho, é um negócio surpreendente. E a companhia não parou de valorizar. Pouco depois, em 1998, tá certo? Porque no primeiro momento ia ser Zita. Em 98, nós chegamos numa encruzilhada, assim. E aí eu volto para um negócio. Você fala assim, você como liderança. A gente tem que construir a liderança, tá certo? E a liderança não é uma coisa de uma única cabeça, né? Numa empresa desse tamanho, você tem de convir que a gente tem que construir um grupo, tá certo? Que exerça de fato a liderança, que trabalhe integrado, tá certo? Que faça uma construção conjunta, primeiro da visão estratégica, né? Que dê solidez e dê confiança para os acionistas, que no fundo são os que vão tomar a decisão, né? E uma coisa que eu sempre, desde que entrei na companhia, em 92, eu vinha dizendo o seguinte, olha, nós estamos num negócio, tá certo? Que tem dono. Uma empresa estatal é reconhecida como uma empresa que não tem dono, tá certo? Aquilo meio solto, tá certo? Você não tem uma busca de uma gestão por resultado, tá certo? Não tem objetivos claramente definidos, não tem métricas, não tem, sabe? Uma coisa muito solta. E aqui não, aqui a gente tem dono que botou dinheiro nisso, espera receber o que investiu em retorno, com um bom ganho. Então, aqui tem dono, nós temos que ter essa consciência de que a empresa tem dono. E nós não podemos definir quem vai ser o dono da empresa, tá certo? E se amanhã, daqui a uns dias, a hora que a gente menos imaginar, eles vão mudar, vão vender, vão entrar outros. Então, a gente tem que estar preparado, a empresa tem que estar preparada, todo o seu corpo de colaboradores tem que estar preparado para isso, né? Para estarem numa empresa, trabalhando numa empresa, ainda que com o sentimento de dono, sabendo que, no fundo, alguém vai estar tomando uma decisão que nós não sabemos qual que é, nós não podemos prever qual vai ser a decisão. E foi mais ou menos isso que nos preparou para mudanças de acionistas. E nós fomos mudando. Primeiro entrou a Cesita, depois entrou a Usinor, que era um grupo francês, que já era resultante de consolidações dentro da siderurgia francesa. Que vinha a Sacilor, vinha a Usinor, vinha várias empresas, consolidaram-se, né? E foi a acionista que entrou em 1998. Depois houve um novo processo de fusão na Europa, onde a Usinor, mais a Aceralha espanhola e mais o grupo Arbed em Luxemburgo se uniram e formaram a Arcelor. Então, de um momento para o outro, a Usinor, que era a nossa acionista, deixou de ser acionista e a nova empresa, que era a Arcelor, virou acionista aqui da CST. E nós continuamos em empresas separadas no Brasil, CST aqui, a Cesita, lá em Timóteo, e a Belgo Mineira, com todo aquele patrimônio mineral de Belgo Mineira, tá certo? Herança de Samitre, etc., no outro braço, em Minas Gerais. E todos esses, de alguma forma, dentro do guarda-chuva da Arcelor, um grupo francês novo, resultante daquela fusão que eu mencionei. Tem um momento que falaram o seguinte, nós precisamos de primeiro... e aí a gente foi passando por essas culturas, né? Você trabalhar com os franceses, né? Foi uma experiência, né? Uns gostam, outros não gostam. Eu fiz excelentes amigos entre eles, tá certo? Aprendemos muito, eles trouxeram grandes contribuições para os investimentos que a gente estava fazendo. Nós estávamos planejando o nosso laminador de tiras a quente, na época, e um brilhante dos engenheiros da Arcelor naquele momento chegou para nós e nos, assim,
reduziu o investimento grandemente naquele laminador, porque introduziu ali alguns conceitos, tá certo? Muito novos, né? Que a gente não estava colocando no projeto. Então, assim, foi coisa de muita colaboração, né? E tudo. Agora, isso tudo veio de uma ideia que a gente veio trabalhando desde 1993. Em 1993, com um ano de privatização, os bancos resolveram abrir o capital da CST. Nós viramos uma empresa de capital aberto com ações na Bolsa Brasileira. Certo? Isso deu para a gente, assim, primeiro, uma necessidade de clareza, de definição, tá certo? De mostrar para aquelas milhares de investidores, pequenos investidores que passaram a ser acionistas da empresa, tá certo? Ideia de para onde iria a empresa. Nós desenhamos, em 1963 para 64, nós desenhamos um plano estratégico para a companhia que chama CST 2000. A visão estava 6 anos, 7 anos à frente. E essa mesma visão, para que a gente tivesse uma clareza ao comunicar com o mercado de capitais, essa mesma visão a gente foi trabalhando os acionistas. Elas se encaixavam, às vezes sim, às vezes não, nas estratégias dos acionistas. De tal forma que alguns viam ali não viam ali uma oportunidade de continuar. E outros viam oportunidade de negócios no Brasil. Por exemplo, de não continuar. Era a visão da Vale, por exemplo, não era uma visão de verticalização da companhia. Que a Vale é um acionista interessado em vender minério. Para a Vale interessava muito mais ver a CST crescer em produção de aço apenas, de placa para vender, para exportar, porque consumiria minério, do que ver a empresa verticalizando, produzindo bobinas a quente, entrando no mercado doméstico, mudando a cara do fornecimento de aço no mercado doméstico, que foi o que nós fizemos. De uma forma muito tranquila, tá certo? Sem grandes cotoveladas, mas com muito trabalho de aproximação dos clientes, de uma visão completamente diferente do que os nossos concorrentes davam em termos de tratamento do mercado. O que é essa visão, só para aproveitar exatamente esse ponto de diferenciação do que já existia no mercado, com essa abordagem que você comenta que foi feita de uma forma muito tranquila, essa capacidade de expansão e de colocar a marca da empresa, né? de trazer essa abordagem de gestão, assim, eu entendo que muito antes do que a gente fala hoje de ESG, né? de práticas relacionadas ao ESG, eu entendo que você já tinha essa visão de sustentabilidade para o negócio e junto com a sua equipe, obviamente, vocês trouxeram essa marca em todos os projetos que vocês foram executando e essa implementação, né? Como é que foi isso, essa visão precursora em relação a essa visão que hoje a gente já fala de uma forma muito mais madura, mas que à época imagino que tenha sido talvez um diferencial competitivo. Uhum. Aí a gente precisa de entender o seguinte, né? A empresa privatizada no Espírito Santo, né? Carregando alguns, como eu disse, era assim, meio copo cheio, meio copo vazio, né? A gente tinha uma bela oportunidade de crescer à frente, boas oportunidades de investimento para redução de custos, para melhorar o valor agregado, para uma série de coisas, mas tinha, por outro lado, alguns passivos. Uhum. Por exemplo, um passivo ambiental. A gente tinha algumas coisas que não foram tão bem cuidadas no projeto inicial, né? Algumas manutenções que não foram dadas no certo prazo. Isso tudo tinha que ser resolvido porque fazia parte, naquele momento, nós dissemos o seguinte, olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma empresa precisa da licença dos seus vizinhos para poder operar. Porque senão vai viver em litígio eternamente, tá certo? Então, se a gente não tiver uma visão mais ampla, não só uma visão de shareholder, mas uma visão de stakeholders, tá certo? Ampliada, trazendo os empregados, trazendo o governo, que quer recurso, quer imposto, etc., dos vizinhos, que querem uma melhor qualidade do ar no seu entorno, que querem geração de emprego. Né? Se a gente não trouxer isso tudo para o mesmo pacote,
vai ficar muito difícil administrar, né, uma série de conflitos, etc. Então, desde o início, nós desenvolvemos muito fortemente e vendemos isso quando abrimos o capital. Uma visão de integridade. Essa visão de, olha, a gente quer ser excelente, a gente quer... Eu me lembro que as primeiras demonstrações financeiras nessa, nós utilizamos o conceito lá de criação de riqueza. Então, a gente fazia o balanço e, no final, votava. A geração nova de riqueza. Como é que distribuíam os ganhos da empresa? Entre governo, acionistas, funcionários, etc. A gente fazia essa demonstração claramente na última página lá do nosso caderninho do relatório anual, tá certo? E fomos ali introduzindo essa visão de que a siderurgia era um processo impactante do ponto de vista ambiental. Primeiro, porque toma recursos não renováveis. Segundo, porque é intensivo no uso de energia. Água também. Intensivo no uso de água, quer dizer, todos os recursos naturais, né, que a gente está aí vendo o mundo brigar por eles. E eu me lembro que desde o primeiro momento nós fizemos questão de sentar à mesa nas discussões. Eu não sei se vocês se lembram, aliás, vocês não têm a menor obrigação de se lembrar, porque vocês não haviam nascido naquela época, ou estavam muito pequenos, tá certo? Mas em 1990 o Brasil sediou a discussão de sustentabilidade aqui no Brasil. Nós fizemos a primeira reunião, tá certo, no Rio de Janeiro, né, onde veio o Príncipe Charles, onde veio o mundo inteiro veio para cá para a gente começar o Brasil estava começando a discutir essa questão de desenvolvimento sustentável. E logo que eu entrei na companhia, eu quis embarcar nessa discussão, né? E associei a empresa, obviamente com a anuência dos nossos acionistas, no movimento que tem no Brasil, que é o do Conselho Empresarial Brasileiro do Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDS, que é um braço de um organismo mundial, né, que é o World Business Council for Sustainable Development. E a discussão estava muito intensa naquele momento, essa discussão sobre esgotamento de recursos, tá certo? A questão da mudança climática não era assim acentuada, mas já se preconizava muito a questão de ecoeficiência, né, de redução do consumo de água, de energia, etc. E eu comecei a sentar nesses fóruns, não só no Brasil, como no Fórum Mundial, que se discutia isso, colocando a CST em evidência. Né? E fazia isso com a ideia, vamos dizer, institucional. Essa empresa, um posicionamento institucional, fazendo com que essa empresa distinguisse das demais concorrentes, não só no Brasil como no exterior, que a gente era fornecedor principalmente de semi-acabados para o mercado externo, mas fazendo com que a gente se distinguisse do resto, né? Tivesse essa pegada lá atrás. Então a gente vem desde lá atrás com essa visão. No primeiro momento, quando nós começamos a receber os novos acionistas, chocava um pouquinho. Porque eles falam, poxa, vocês não implantaram toda a estratégia que vocês desenharam, precisando de um monte de investimento. Estão perdendo tempo com isso? Isso é importante? Olha, ainda não existe a educação, né, do assunto ainda, né? Não tinha a educação que nós temos hoje. Então nós vimos muitas vezes esses questionamentos todos, mas nós fomos vendendo isso tudo de uma forma associada, né? De uma forma assim, o nosso diretor industrial, né, o Jackson Chiab, que para mim o melhor diretor industrial, melhor diretor de siderurgia que eu já vi no Brasil, né? Ele dizia o seguinte, olha, vamos fazer o nosso modelo de crescimento ser, no mínimo, autossustentável em energia. A fonte principal de energia numa usina siderúrgica é o carvão mineral. Você compra o carvão, faz o coque, esse coque é o que reduz, é o redutor, né, do minério de ferro, né? E ele gera um monte de off-gas, de gás. Né? E todos os processos de siderurgia são exotérmicos, eles geram calor e gás, tá certo? Todo o nosso crescimento, desde o princípio, foi pautado primeiro por um projeto de energia própria,
geração própria de energia e depois a utilização da energia. E a partir do primeiro projeto nós tivemos energia em excesso para vender para o mercado. Sempre tivemos energia adicional para vender no mercado. Esse projeto de dessalinização que a companhia tem hoje, ele só é viável porque a companhia tem um background de geração própria de energia. Ele é intensivo consumidor. José Armando, é impressionante que tanto à frente da discussão do ESG, né, lá na década de 90, etc., quanto na parte de governança também, na abertura de capital, quando você falou, o IBGC foi criado, se não me engano, em 95, então vocês já estavam fazendo, né, o capitalismo de stakeholder, pensando ali em como comunicar a estratégia, como participar minoritários, né? E pô, essa discussão aqui no Brasil era nascente na época de 95, começando, né? Então é interessante essa visão à frente do tempo realmente, né? Pelo menos ali de olhar estrategicamente para essa discussão e se posicionar institucionalmente, gerando valor para o negócio em si, né? Você tem toda a razão. Em 1997, aliás, nós começamos em 94, nós começamos a colocar os executivos nossos para participarem de um desenvolvimento de executivos junto à Fundação Dom Cabral, né? Ele tinha módulos realizados no Brasil e um módulo realizado lá em Fontainebleau, na França, né? Eu fui o último dos 4 diretores, nós éramos 4 na diretoria, e eu fui o último a ir para o nosso PD, como é que chamava? Programa de Desenvolvimento de Executivos, uma coisa assim. E o tema que eu escolhi para estudar e relatar, né, que a gente escreveu alguma coisa como trabalho, foi exatamente governança corporativa, que era um assunto nascente no Brasil. E eu me lembro das entrevistas que eu saía a campo para fazer, tá certo? Com gente que estava começando a estruturar o IBGC. Então, bem no nascedouro dessas coisas todas, assim, eu pude entender papel de conselho, papel de executivo muito cedo na minha vida, né? Perfeito. Primeiro por uma obrigação, porque eu tinha que trabalhar com acionistas que sentavam ou enviavam seus representantes para um conselho de administração, né? Tive que negociar com eles muita coisa, tá certo? Então, aprendi muito nessa época, né, a enfrentar posições diferentes, visões diferentes, a argumentar na linha daquilo que precisava de ser defendido, tá certo? A perder algumas, a ganhar outras, tá certo? Dessas discussões, né? Foi um aprendizado muito grande. Do ponto de vista das culturas, né? Essa coisa da integração foi tão forte, mas tão forte nas experiências que nós tivemos no case CST, com essas mudanças de acionistas, etc. E depois a própria fusão com a Bel, que foi uma fusão tranquila, tá certo? Não tivemos percalços, né? Culturas completamente diferentes, né? Pegamos a Belgo, uma empresa com 80 anos, né, de existência no Brasil, né? A CST vinha de 20 e poucos anos, ainda não tinha 30 anos, tá certo? Ela foi uma empresa criada em 1986, então ela é muito nova, né? E a gente, 30, 40 anos, que é uma coisa assim, muito nova, não tem cultura formada ainda, como a outra tinha. Mas os processos todos foram assim, de absorção, de busca de sinergias, de busca de preencher as expectativas dos shareholders e dos demais stakeholders foi tão grande que nos possibilitou, né? Por exemplo, depois que já havia saído da CST, da ArcelorMittal no caso, como executivo, vocês se lembram do episódio da fusão da Fibria, da Aracruz com a Votorantim Celulose e Papel. Naquele momento, o seu pai conhece muito, não sei se você conhece, o José Luciano Penido, que havia sido presidente da Samarco e era presidente da Votorantim,
foi escolhido para ser o presidente do novo conselho, Conselho Deliberativo da Fibria, que foi a empresa resultante disso. E quando ele me ligou, ele disse o seguinte: José Armando, eu queria que você viesse para o Conselho da Fibria, nós vamos começar, estamos constituindo o primeiro conselho da empresa. E eu queria que você se juntasse a ele. Eu falei: Penedo, olha, não entendo nada de celulose e papel, então, campo completamente novo, eu não sei em que eu posso ajudar vocês, né? Não faço a menor noção, porque vocês vêm de negócio, todas as duas empresas com vasta experiência, eu não conheço nada do assunto, né? Então você de pouca valia. Vocês já pensaram sobre isso? Não, nós já pensamos. E o que nós queremos de você é a experiência em trazer junto culturas diferentes, em fazer com que duas culturas diferentes se conversem de fato, né? E que essa integração se processe no menor prazo de tempo possível. Eu acho que você vai poder colaborar aqui. Olha, se eu não conseguir colaborar nos primeiros 4, 5 anos, pode esquecer, porque é muito tempo, tá certo? A gente tem, assim, tem uma infinidade, tem uma pauta aqui extensa para conversar ainda mais sobre essa ótica também de conselho, né, que a gente acabou ainda não abordando. Então, eu já vou fazer um convite aqui para um segundo episódio, para que a gente traga justamente essa visão também, que você tem uma vasta experiência atuando em diferentes conselhos, né, tanto de ONGs, né, quanto do Instituto Terra, enfim, a gente tem uma... Empresas familiares. Né? Sim. Então, você tem uma vasta visão, experiência aí de conselheiro que iniciou lá em 2009, né, quando você se aposentou, né, efetivamente. Eu, na verdade, antes eu havia sido conselheiro da Acesita, lá a partir de 1990, não, a partir de 2005. Fui durante algum tempo fui conselheiro da Acesita e na própria ArcelorMittal, né? A Celor do Brasil, antes, eu fui conselheiro em 2006. Enquanto ainda assumi a posição de executivo. Né? Foi ali naquele período em que eu tinha 2 chapéus, tá certo? E tinha que ficar trocando rapidamente. Bruno, então vai ficar aí já o convite para o segundo episódio para a gente falar sobre conselho, né, e boas práticas, né, de governança aí, que com certeza você tem uma vasta contribuição aí para nos passar e nos ensinar. Ainda mais eu que estou buscando justamente essa jornada de conselheiro, mas já fica um convite aí, Zé, para uma segunda oportunidade de a gente falar sobre essas perspectivas. Deixa eu fazer uma proposta para você. Claro. Me convida para o último episódio. Tá bom. Porque senão a gente vai ficar fazendo uma série, vai criar a expectativa de que tem uma Netflix nova aí, tá certo? No ar, né? Então faça só o último episódio, tá certo? Que fica melhor. Mas queria agradecer a sua presença, né, a gentileza de aceitar o nosso convite e compartilhar aqui toda essa experiência, né, de 41 anos, né, à frente de diferentes projetos aí, mas liderando uma das principais indústrias aí do mundo, né? Então, obrigado pela oportunidade, pela essa troca aqui no Gestor e com os nossos convidados, com os nossos ouvintes aqui. Gabriel e Bruno, olha, eu que tenho que agradecer a vocês, né, a oportunidade, né? Sempre uma honra, assim, para alguém que já está deixando, né, pendurando a chuteira já, e cada vez mais, tá certo? Porque tem a família para a gente dar atenção, né? Mas sempre uma honra a gente poder também passar um pouquinho dessa experiência, que é coisa para a gente compartilhar. Eu acho que tem muito... a sua geração, a geração do Bruno, está anos-luz à frente da minha, tá certo? Não é a nossa experiência que vai mudar muita coisa, mas eu acho que ajuda a acelerar o processo em que vocês estão nele, que já é um processo acelerado, né? Mas muito melhor fundamentado do que aquele que eu vivi. Vivemos muita coisa assim, foi muito na determinação, muito na base eu diria, um pouco de ousadia, tá certo? De aventura, né? Mas hoje as coisas estão muito melhor estruturadas e vocês são bons exemplos de como os processos de gestão estão evoluindo no Brasil. Parabéns para vocês.
Zé Armando, fico lisonjeado primeiro pela sua audiência enquanto ouvinte, agora como convidado do podcast. Tenho certeza que quem está nos ouvindo, está nos assistindo também, deve ter tirado vários insights, né? Enfim, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas que você considera que vão se interessar. Se inscreva no nosso canal para você receber também todos os próximos conteúdos. Um abraço, valeu e até a próxima.